periódica é responsável por organizar todos os elementos que conhecemos até hoje de forma prática. Mas como ela surgiu? De onde ela veio? No episódio de hoje eu vou te contar a história da tabela periódica. Os elementos químicos foram sendo descobertos ao longo dos anos. Até hoje, cientistas acrescentam elementos na tabela periódica, mas como tudo isso começou? A princípio, temos Antoine Lavoisier. Ele identificou alguns dos primeiros elementos químicos e, em 1789, organizou uma lista de 33 elementos, divididos em conjuntos de substâncias simples, metálicas, não metálicas e terrosas, mas não conseguiu estabelecer uma propriedade que os diferenciasse. Então, vamos aos primeiros registros que se tem e que são do químico chamado Johann Dobereene. A ideia era agrupar os elementos já conhecidos para facilitar os estudos deles. Ele criou o que conhecemos hoje por tríade de Dobereene. Ele agrupava 3 elementos de acordo com as características deles, e a média aritmética das massas do primeiro e do terceiro elemento daria as massas do segundo elemento. Porém, essa ideia não funcionou para elementos com massas atômicas muito altas. O segundo contribuinte foi Alexandre Chancontose, com a teoria do parafuso. Ele colocou os elementos conhecidos até aquele momento em ordem crescente de massa atômica numa linha espiral em volta de um cilindro a 45 graus. Quando um elemento se encontrava com outro elemento, eles teriam as mesmas características, porém essa teoria só funcionou até o elemento de massa igual a 40, que era o cálcio. Outro contribuinte foi John Newland, que, além de químico, era um amante da música. Por causa disso, em 1864, ele reuniu os elementos em ordem crescente de massa atômica, e a cada 8 elementos o ciclo dele se repetia. Esse oitavo elemento representava a propriedade semelhante à do primeiro, e assim sucessivamente. Essa relação dos elementos lembrava a escala musical, que é composta por 7 notas e a oitava repete a do primeiro: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Por causa dessa união de química e música, ele foi ridicularizado perante a Sociedade Química de Londres. Somente 23 anos depois, ele teve seu devido reconhecimento e recebeu seu mérito, pois sua teoria fazia um pouco de sentido. Nosso próximo contribuinte foi Dmitri Mendeleev, conhecido como o criador da primeira versão da tabela periódica. Mas não foi só isso, ele conseguiu prever as propriedades de certos elementos que ainda não tinham sido descobertos. Naquela época já se conheciam em torno de 60 elementos, e ele os organizou em 12 linhas horizontais de ordem crescente de massa atômica, onde os elementos com propriedades químicas semelhantes ficariam abaixo um do outro. Ele também criou uma lei que diz: muitas propriedades químicas e físicas dos elementos variam periodicamente em função das suas massas atômicas. Nessa tabela criada por Mendeleev, ficaram algumas lacunas vazias que deveriam ser preenchidas por elementos que ainda não haviam sido descobertos. Mais tarde, quando esses elementos foram realmente descobertos, eles eram exatamente como Mendeleev sugeriu. Por fim, o elemento químico Henry Moseley fez experimentos analisando a frequência de emissões de raio-x em diferentes tipos de metais e sugeriu algumas mudanças na tabela composta por Mendeleev. A principal mudança é que a tabela deveria ser organizada em função do número atômico e não da massa atômica. Por causa dessa lei proposta de Mendeleev, a lei proposta de Mendeleev foi alterada para muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente em função dos seus números atômicos. E foi essa a história da tabela periódica.